Telespectador da TV 100. É com muita alegria que hoje, na sequência dessa série sobre estudos do Evangelho à luz do Espiritismo, nós abordaremos a relação da obra Paulo e Estevão com esta série de estudos evangélicos. É muito bom lembrarmos que na monumental obra psicográfica do médium Francisco Cândido Xavier, destacam-se vários gêneros de literatura. Entretanto, o Espírito Emmanuel, ele nos brindou com a obra que recebeu o título Paulo e Estevão. Aliás, é considerada a obra-prima da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer e de destacar que essa obra, ela destaca episódios dos pioneiros do cristianismo. Daí, portanto, a relação que existe com essa série sobre estudos do Evangelho. E como neste ano estamos completando 70 anos da publicação do romance Paulo e Estevão, é extremamente oportuno tecermos algumas considerações sobre a obra. Em primeiro lugar, já que nós estamos abordando nessa série aquela metodologia de perguntas, o onde, o quando, o como, o quem, não é? Adotando a metodologia do Honório Abreu para o estudo do Evangelho, nós vamos também empregar as mesmas perguntas para analisar o romance Paulo e Estevão. Em primeiro lugar, nós poderíamos colocar a questão: quem edita a obra? É a Federação Espírita Brasileira. E até nossos dias, desde 1942 até agora, já publicou mais de 600 mil exemplares, o que significa que, sendo um livro que muitas vezes passa de mão, empréstimos, etc., a partir desse número houve uma multiplicação natural de leitores. Mas é importante também lançarmos a outra questão: quando? O romance Paulo e Estevão, ele foi escrito durante aproximadamente 4 meses do ano de 1941. E a Federação Espírita Brasileira tornou público no mês de julho do ano de 1942. E onde? Onde foi psicografado o livro? Aí é um detalhe extremamente pitoresco e interessante. Dentro da simplicidade do médium Francisco Cândido Xavier, que utilizou os espaços da cidade de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, dos ambientes das reuniões que ele frequentava naquela oportunidade, ele escreveu várias obras. Entretanto, há uma particularidade muito específica. O romance Paulo e Estevão, ele foi psicografado numa saleta no andar térreo da casa do administrador da Fazenda Modelo. Chico Xavier era um funcionário extremamente simples, um datilógrafo da Fazenda Modelo e uma dependência do Ministério da Agricultura. O seu chefe na época, o administrador da fazenda, era Dr. Rômulo Joviano, um homem destacado para a época, porque inclusive tinha curso de especialização em zootecnia na Inglaterra, mas era espírita e, eu diria, transformou-se num grande protetor, num pai espiritual do médium Chico Xavier. Mas Rômulo Joviano era muito enérgico, o que é natural, e não permitia que o funcionário Chico Xavier recebesse visitas em horário de expediente, o que é esperado dentro de um ambiente de seriedade. Mas ele resolveu abrir uma exceção e disponibilizou ao Chico Xavier
a possibilidade de utilizar uma saleta no andar térreo da sua residência para, nos momentos de lazer, no início da noite, ele se recolher e fazer também as suas psicografias, pois foi exatamente neste ambiente que Chico psicografou Paulo e Estevão. Simples, natural, num ambiente de muita tranquilidade, bucólico. E nós podemos destacar que Chico Xavier frequentava as reuniões do Evangelho no Lar da família Joviano, na mesma residência. Todas as quartas-feiras lá estava o médium, psicografando pequenos bilhetes, orientações, algumas mensagens genéricas e até receituário homeopático. É interessante que no dia 25 de junho do ano de 1941, Chico estava praticamente completando a psicografia do romance citado e recebeu um texto assinado pelo Espírito Emmanuel, o seu orientador espiritual, e era dirigido a Rômulo Joviano, agradecendo o esforço e a participação dele na leitura prévia do texto e informando que em poucos dias ele estaria concluindo a obra. Exatamente foi o que aconteceu. No dia 8 de julho do ano de 1941, Chico Xavier psicografa a apresentação feita pelo mentor espiritual Emmanuel, concluindo, portanto, a elaboração do romance histórico. Em seguida, ele foi enviado à Federação Espírita Brasileira, que à época tinha sua sede na cidade do Rio de Janeiro. Ali passou por análise e o processo gráfico, de maneira que a revista Reformador, no mês de maio do ano de 1942, já trazia um artigo assinado pelo diretor da FEB, articulista e esperantista Ismael Gomes Braga, onde ele faz uma análise desse livro, recomendando o livro e fazendo até um vaticínio sobre o sucesso que esse livro teria ao longo dos tempos. E realmente acertou. Ao longo dos meses daquele ano, ainda surgiram outros artigos. Em julho, mês do lançamento oficial de Paulo e Estevão, e depois no mês de novembro. Ou seja, em Reformador, nós encontramos já alguns comentários extremamente oportunos e válidos, com validades, eu diria, até nossos dias, haja vista esses 70 anos de circulação do livro. Pois bem, ele provocou uma repercussão imediata após a publicação. Mas nós poderíamos também lembrar que o livro Paulo e Estevão, ele foi escrito pelo Espírito Emmanuel. Então, a pergunta sobre quem é o autor é o Espírito Emmanuel. E quando nos referimos à autoria do livro, nós não estamos falando de uma personagem que fez parte daquele contexto de toda a trama histórica do romance. Aliás, é o único romance assinado por Emmanuel onde ele não é personagem. Mas mesmo nos livros onde ele é personagem, ele não é a figura central do romance. Mas o que nós queremos agora comentar é que o Espírito Emmanuel, ele escreveu isso no século XX, ou seja, depois de uma trajetória de 2000 anos. E ele leva em consideração essa visão e olha com essa visão distanciada no tempo e no espaço os fatos que ele relata passados logo após a crucificação do Cristo. Então é muito importante não confundirmos a figura do Espírito Emmanuel com uma daquelas figuras onde ele foi personagem ou período em que ele viveu durante o século I, na pessoa do senador Públio Lentulus. É interessante também, já que nós estamos falando do autor espiritual, destacarmos um outro aspecto.
na sua trajetória espiritual, Emmanuel guarda muita relação, muita identidade com a figura do apóstolo Paulo. Daí a sua predileção pela personalidade de Paulo, homenageando no livro que leva o nome Paulo, e o livro leva também o nome de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, inclusive nas mãos do então doutor Saulo de Tarso. As duas figuras são muito ligadas, porque do mundo espiritual foi Estevão quem orientou e acompanhou os passos de Paulo na sua nova trajetória depois da conversão. Mas voltando da relação específica entre o Espírito Emmanuel com Paulo, nós lembramos que no ano de 1940, Chico Xavier psicografou uma mensagem assinada por Emmanuel e que o seu grande amigo da época, Clóvis Tavares, incluiu no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. E ali Públio Lentulus faz o registro do encontro que o então senador Públio Lentulus teve com Paulo, que estava adentrando em Roma, e houve um diálogo rápido entre os dois. E naquele momento o senador ficou sensibilizado pela figura, pela inteligência de Paulo. Pois bem, a partir daí nós temos outras informações, como Neio Lúcio, e uma outra obra psicografada por Chico Xavier, faz referência que o espírito Paulo amparou a muitas entidades recém-desencarnadas que tinham assim uma inteligência, uma área intelectual mais desenvolvida, inclusive o próprio espírito que nós conhecemos como Emmanuel. Pois bem, na sua trajetória espiritual, Emmanuel, ele viveu algumas personalidades destacadas, como o jesuíta português e que teve uma grande tarefa no Brasil, Padre Manuel da Nóbrega. Pois exatamente essa figura histórica de nosso país, o primeiro encarregado pela coroa portuguesa para estabelecer a educação nas terras brasileiras, e teve um papel realmente pioneiro nessa área. Ele chegou com o primeiro governador, estabeleceu-se em Salvador, com o tempo se deslocou para São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Mas ele, um determinado dia, o Padre Manuel da Nóbrega subiu a serra, o Planalto, e funda o Colégio São Paulo. Ele escolheu a data, no alto do Planalto de Piratininga, dia 25 de janeiro do ano de 1554. Por que 25 de janeiro? Porque, de acordo com as tradições da Igreja, é o dia de São Paulo. Então, ali nasce o Colégio São Paulo e nasce a cidade de São Paulo. É, portanto, um grande marco histórico. E quando nós lembramos que em nossos dias, essa metrópole brasileira, ela é a quarta maior cidade do mundo, a maior cidade do hemisfério sul. E ela foi fundada exatamente pelo Padre Manuel da Nóbrega e por José de Anchieta. Na sequência, nós encontramos também no livro Renúncia a figura de Padre Damiano, que viveu em Ávila, na Espanha, e nos seus contatos com aquela figura central do romance, Alcione, há diálogos onde Alcione faz referência ao contato e aprendizagem que ela teve com o Padre Damiano para o estudo do Evangelho. Aliás, ali está a base, inclusive, da proposta do estudo minucioso do Evangelho, porque ela, se referindo à experiência das reuniões de estudo do Evangelho com o Padre Damiano, que eles estudavam um versículo por dia. A partir daí, então, houve a inspiração por Honório Abreu e outros pioneiros de Belo Horizonte para desenvolver a atual metodologia do estudo minucioso do Evangelho. Mas também
é importante destacarmos que nós temos em outras obras de Emmanuel 8 obras no conjunto de estudo do Evangelho, onde ele analisa trechos do Novo Testamento. 5 dessas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, que é Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e nós temos mais outros 3 de outras editoras, como Segue-me, Bênçãos de Paz e Palavras de Vida Eterna. Se nós olharmos o conjunto dessas obras, onde Emmanuel analisa trechos do Novo Testamento, nós vamos verificar que predominam os trechos extraídos de Atos dos Apóstolos ou das Epístolas de Paulo, ou seja, predominam os comentários em torno da tarefa, das ações, dos exemplos de Paulo de Tarso. Então essa foi a razão de nós encontrarmos essa grande relação do autor espiritual com a figura homenageada no romance. Mas aí tem uma outra pergunta: mas por que Emmanuel escreveu também essa obra? Porque ele queria fazer um destaque, não escrevendo uma mera biografia de Paulo de Tarso, mas procurando destacar os seus exemplos e evocando inclusive a possibilidade de nós adaptarmos para a nossa realidade atual, dentro do contexto que nós vivemos, aquelas experiências marcantes dos primeiros cristãos. E nos sugere uma série de reflexões. Destaca inclusive que sem Estevão não haveria Paulo, mas também nós sentimos que sem Paulo não haveria cristianismo hoje, porque quando nós olhamos o que contém a obra, nós percebemos claramente o esforço marcante do apóstolo Paulo naquelas intrigas judaizantes entre os primeiros apóstolos diretos do Cristo, na antiga agremiação do caminho, dos homens do caminho, nos arredores de Jerusalém, e Paulo, já convertido, chega naquela posição clara que o Evangelho de Jesus, a mensagem dos homens do caminho e que depois foi transformado na ideia do cristianismo, na designação de cristãos e de cristianismo, essa mensagem deveria ser levada abertamente a todo o povo, aos gentios, sem nenhum pré-requisito do rigorismo judaico. E assim Paulo inicia sua grande romagem, andando pelo entorno do mar Mediterrâneo, assentando bases do cristianismo em toda parte, inclusive na própria capital do Império Romano. E é nesse período, nessa romagem pioneira e histórica, assentando as bases do cristianismo, escrevendo as epístolas orientadas por Estevão, porque ele já não tinha mais tempo e condição de visitar a todos ou de atender a todas as solicitações, é que nós encontramos belíssimas orientações e exemplos válidos para as adequações ao contexto que nós vivemos na atualidade. E nós podemos ali destacar que vale a pena pensarmos nos casos de trabalho em equipe, de cooperação, de valorização do conjunto, da comunhão de pensamentos, para que ocorressem as manifestações mais belas de natureza espiritual, de solidariedade e fraternidade no atendimento do próximo, mais próximo, e também daqueles carentes que se acercavam dos primitivos cristãos, na mensagem de união que também ficou extremamente patente em toda aquela romagem, e nos exemplos do próprio Paulo, que quando se transformou do antigo orgulhoso e arrogante doutor Saulo de Tarso para a figura exemplar de Paulo, ele seguiu os conselhos espirituais de Abigail, que em espírito sugeriu a ele, nos momentos de dúvida, onde ele estava aturdido, ela orientou: espera, serve
trabalha e ama. Foi exatamente este roteiro que ele colocou em prática. Então, quando o doutor Saulo de Tarso caiu ao chão, nas portas de Damasco, com aquela luz, ficou enceguecido e o Cristo se identificou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, naquela situação inusitada, de repente lança uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É esse o trabalho que Emmanuel ele descreve nessa biografia maravilhosa que é Paulo Estevão. O que queres que eu faça? É a vida do apóstolo dedicado ao Cristo e seguindo aquele roteiro que nós citamos de Abigail. E é por isso que a Federação Espírita Brasileira está, neste ano, valorizando os estudos do Evangelho, valorizando o papel da obra Paulo Estevão, agora septuagenária, e até estimulando a realização de estudos, reflexões e promovendo seminários sobre a obra, onde a tônica é a análise do papel dos primeiros cristãos, como foi relatado por Emmanuel na obra Paulo e Estevão, mas trazendo a tônica da nossa atualidade com o papel que nós espíritas deveremos fazer. Assim, ao pensarmos e repensarmos as nossas existências, as nossas propostas, os nossos trabalhos nas atividades espíritas em geral, lembremos de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? E aí nós vamos encontrar a inspiração no Novo Testamento, nos estudos do Evangelho, para encontrarmos o rumo ampliado pela ótica da doutrina espírita, que apenas está levantando um véu através da certeza da imortalidade da alma para melhor sentirmos e compreendermos o Evangelho de Jesus. Tecermos algumas considerações sobre a obra. Em primeiro lugar, já que nós estamos abordando nessa série aquela metodologia de perguntas, o onde, o quando, o como, o quem, não é? Adotando a metodologia do Honório Abreu para o estudo do Evangelho, nós vamos também empregar as mesmas perguntas para analisar o romance Paulo Estevão. Em primeiro lugar, nós poderíamos colocar a questão: quem edita a obra? É a Federação Espírita Brasileira. E até nossos dias, desde 1942 até agora, já publicou mais de 600. O Espírito Emmanuel, ele nos brindou com a obra que recebeu o título Paulo e Estevão. Aliás, é considerada a obra-prima da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer e de destacar que essa obra, ela destaca episódios dos pioneiros do cristianismo. Daí, portanto, a relação que existe com essa série sobre estudos do Evangelho. E como neste ano estamos completando 70 anos da publicação do romance Paulo e Estevão, é extremamente oportuno 200.000 exemplares, o que significa que, sendo um livro que muitas vezes passa de mão, empréstimos, etc., a partir desse número, houve uma multiplicação natural de leitores. Mas é importante também lançarmos a outra questão. Quando o romance Paulo e Estevão, ele foi escrito durante aproximadamente 4 meses do ano de 1941.
e a Federação Espírita Brasileira tornou público no mês de julho do ano de 1942. E onde foi psicografado o livro? Aí é um detalhe extremamente pitoresco e interessante. Dentro da simplicidade do médium Francisco Cândido Xavier, que utilizou os espaços da cidade de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, dos ambientes das reuniões que ele frequentava naquela oportunidade, ele escreveu várias obras. Entretanto, há uma particularidade muito específica. O romance Paulo e Estevão, ele foi psicografado numa saleta no andar térreo da casa do administrador da Fazenda Modelo. Chico Xavier era um funcionário extremamente simples, um datilógrafo da Fazenda Modelo. Telespectador da TV 100, é com muita alegria que hoje, na sequência dessa série sobre estudos do Evangelho à luz do Espiritismo, nós abordaremos a relação da obra Paulo e Estevão com esta série de estudos evangélicos. É muito bom lembrarmos que na monumental obra psicográfica do médium Francisco Cândido Xavier, destacam-se vários gêneros de literatura. Entretanto,